pessoal, tudo bom? Então, nessa videoaula, para complementar a videoaula relacionada à extração de volume de 3D sólidos, só para clicar aqui e demonstrar para vocês, essas duas superfícies que eu tenho aqui, que é uma apenas, certo? Porém, ela está demonstrando o que é corte em vermelho e o que é aterro em verde, certo? Para você saber o volume dessa superfície, se você observou bem, ela está aqui demonstrando o que é aterro, porém ela está fechada, certo? A massa dela está fechada, então tem como fazer a extração de volume, tanto ela em corte, tanto ela em aterro, certo? Então, o que acontece aqui, ó, esse aqui também é o corte, aqui está nivelado, porém essa superfície aqui abaixo é a massa, onde ela está contemplando toda a parte de corte da superfície, certo? Então, o comando que você consegue fazer a extração desse volume é um comando chamado volume e o massa prop. E tem outros mais que você pode fazer. É só digitar volume, enter, selecionar o objeto e apertar enter, que aqui ele vai dar a massa, o volume, que é o mesmo, certo? Daqui da coordenada x e y, certo? E também o massa prop. Vou selecionar a opção do corte, tá aqui, ó, 25.474.899. Ok, pessoal? Então aí você pode utilizar o comando volume, o comando massa prop, e você pode observar que é um 3D sólido, porém ele é diferente do 3D sólido que não tem a massa densa, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui, só para demonstrar aqui para vocês. Vou escolher o mesmo arquivo só para comprovar para vocês que, um exemplo aqui, ó, eu tenho esse platô aqui que é um material relacionado a uma videoaula anterior. Vou deletar aqui a comparação de superfície. Eu tenho essa malha aqui, certo? Então eu vou vir aqui no menu Ribo, Extract from Surface, Extract Solid from Surface, e vou extrair aqui com plano 0. Feito isso, só Create Solid, certo? Então o que acontece aqui agora? Se eu selecionasse 3D sólido aqui, ó, e mover ele aqui, ó, 3D sólido também, vocês vão observar que aqui, ó, por baixo dele, a massa não tá contemplada, ou seja, não tem como tirar a volumetria aqui, certo? Então nesse caso aqui, para você fazer esse processo de extração de volumetria, você tem que selecionar a superfície, vir no Extract from Surface, Extract Solid from Surface, e selecionar aqui a opção Add a Surface, que é em superfície. Então ele vai separar o que é corte e o que é aterro. Aqui você pode definir uma cor qualquer. A partir daí você vai ter a diferença de corte e aterro. O que tiver abaixo da superfície ele vai considerar como corte e vai densificar a massa de volume, e o que tiver acima ele vai densificar a massa como aterro. Ok, pessoal? Que fique claro, só para demonstrar para vocês a diferença. E só para complementar a aula relacionada a esse assunto, então tá aqui a diferença dos dois. Aqui não tem vão nenhum, ou seja, o Civil 3D gerou a massa onde calcula o volume. Então eu preciso dessa massa para poder fazer o cálculo do volume, ok? Então é isso aí, obrigado, até a próxima.